No início do estudo de uma disciplina, é muito comum a curiosidade, a vontade de verificar logo um exemplo. E isso facilita, isso é bom, pois facilita o entendimento do conteúdo. Então, nesses exemplos que serão apresentados, a ideia é mostrar para cada uma das categorias ou modelos no SQL exemplos que serão vistos em detalhes para cada um dos modelos. 2 aulas serão apresentadas, mas vamos a eles. O primeiro apresenta um exemplo da categoria chave-valor, onde nós vemos a inclusão de um registro numa tabela no PostgreSQL, no SGBD ou PostgreSQL, utilizando um recurso chamado de HStore, onde podemos observar pares de chaves valor. Então você tem aqui um arquivo texto, onde você define no momento da inclusão, do insert, a chave e o valor respectivo. Então isso é bom porque não há necessidade prévia da definição da estrutura da tabela. Esse atributo é do tipo HStore, que é o recurso do PostgreSQL, e você no momento da inclusão você define o conjunto de pares do tipo chave-valor que serão incluídos. Então isso te dá uma flexibilidade. O segundo exemplo, orientado a documentos, já utiliza o MongoDB. Então o MongoDB ele é orientado a documentos, então a gente cria aqui uma coleção chamada de avaliações, e dentro dessa coleção são incluídos 3 documentos. A linguagem própria do MongoDB tem uma similaridade com a linguagem do modelo relacional, a SQL. Então a gente tem aqui um comando find, que é semelhante a um select, mas podemos observar também um conjunto de documentos para uma coleção, fazendo alusão aí os documentos, os registros, numa coleção que seria uma tabela no modelo relacional. Já no colunar, orientado a colunas, aqui o caso do exemplo do Cassandra, a gente observa que na própria definição da estrutura da tabela você já tem chaves que têm como objetivo melhorar a performance da consulta. Então tem chaves de partição e chaves de armazenamento em clusters. É uma das características do modelo colunar, é a preocupação de atingir o objetivo de performance nas consultas. E para isso ele faz uso de chaves. Ou seja, no colunar é comum ter um conjunto de tabelas criadas especificamente de acordo com as consultas que já foram observadas como importantes para a aplicação. E no exemplo da categoria orientada a grafos, no caso aqui apresentando o Neo4j, a gente verifica a riqueza da interface gráfica, observando os nós, arestas e as propriedades. Então você pode ter propriedades tanto nos nós quanto nas arestas, que seriam os relacionamentos, e facilita muito a visualização dos dados nesse formato em grafos, pois você tem uma riqueza maior nos relacionamentos. É justamente esse o atrativo. Não que seja proibitivo você trabalhar, você pode trabalhar com a linguagem Cypher, linha de comando, mas existe o recurso, é um dos pontos fortes do caso do Neo4j e que nós vamos explorar bem na última categoria a ser estudada aqui na disciplina. E aí você consegue também trabalhar com cores, pois você observa os labels, os rótulos, e aí você começa a entender melhor como esses dados estão relacionados, e aí explorar melhor possibilidades de acordo com as aplicações que você decidiu trabalhar com o tipo dessa categoria denominada orientada a grafos. Então esse exemplo ele foi trabalhado e implementado na interface gráfica do Neo4j.
Existem 3 tipos de dados que podem ser trabalhados, mantidos em bancos de dados: o dado estruturado, o semi-estruturado e o não estruturado. O dado estruturado é o dado que a gente pode ter como exemplo clássico uma tabela, e o modelo relacional ele trabalha com tabelas no formato de linhas, de colunas, né, representando os nossos registros. Mas a exigência de um formato pré-estabelecido causa problemas. Muitas tentativas ocorreram, como por exemplo a definição de metadados, como é o exemplo do Dublin Core, que desde 98 vem sendo trabalhado. É um padrão bem conhecido, e a ideia é que nós, para cada documento que fosse disponibilizado na web, ele seguisse esse conjunto de atributos. Mas como sempre definir-se um documento na internet? Será que todos que realmente disponibilizam documentos seguem esse padrão? Então essa é uma grande dificuldade que existe, apesar dos padrões de metadados serem de amplo conhecimento. Então uma tentativa com o sucesso da web foi disponibilizar, fazer o intercâmbio de dados com arquivos no formato XML, a linguagem de marcação extensível. Então, aqui a gente tem um exemplo de um site, inclusive, que trabalha com dados da área de saúde, com experimentos científicos, onde a gente percebe que algumas tags representam os dados dessas amostras. Particularmente, a gente destaca a tag atributos, que nós temos aqui 2 campos mostrando aqui dados dessa amostra. Até então tudo bem, ou seja, se todas as amostras seguissem esse mesmo formato. Porém, logo em seguida, nós temos um outro exemplo, um outro formato, onde essa tag atributos, e olha que houve um corte aqui no exemplo, a tag atributos ela é muito maior, muito superior à apresentada anteriormente. Ou seja, apesar de ser uma amostra, o conjunto de atributos que são disponibilizados dessa segunda amostra, eles são muito superiores à primeira. Então é uma dificuldade você projetar um banco de dados que receba campos com tanta variação. Como fazer scripts de importação para receber esses arquivos XML e fazer importação deles para um banco de dados, principalmente se for o caso do banco de dados relacional. O arquivo XML ele representa muito bem o tipo de dado semi-estruturado, o dado semi-estruturado. Mas hoje a gente vem trabalhando com diversas outras aplicações, como redes sociais, onde a gente tem ali tipos de dados como vídeo, como áudio, como imagens, que não tem sequer um formato pré-estabelecido, como é o caso aqui do semi-estruturado. E o detalhe é que hoje esse conjunto de dados representa 80% do que nós temos disponível na web. Dessa forma, justifica-se o desenvolvimento de modelos de dados específicos para suportar, para atender o armazenamento desses novos formatos, novos tipos de dados, já que trabalhar da forma estruturada e da forma semi-estruturada, com a diversidade de aplicações que nós temos hoje, se torna um fator impeditivo. Quanto às diferenças existentes entre o modelo relacional
e o banco de dados no SQL, podemos destacar. Primeira grande diferença é que quando você fala de banco de dados no SQL, nós estamos falando de 4 categorias ou modelos de dados que são apresentados aqui. A categoria chave-valor, orientada a documentos, orientada a colunas ou colunar, e o banco de dados em grafos. Nós vamos estudar ao longo da disciplina essas 4 categorias, verificando as suas vantagens, a indicação em termos de aplicação de cada uma. Então não adianta falar banco de dados no SQL, tem que especificar qual é a categoria de dados ou modelo de dados que vai ser trabalhado. Para cada uma dessas categorias existem diferentes SGBDs. Uma outra diferença está relacionada à linguagem de manipulação. Então, quando se fala no modelo relacional, vem logo em mente a linguagem SQL, a linguagem de consulta estruturada, tão conhecida, tão utilizada na área de banco de dados. Mas os fabricantes dos SGBDs acabaram criando também as suas linguagens para facilitar o uso, tendo em vista as diferenças do modelo relacional para os seus modelos de dados. Então aqui a gente tem exemplo da linguagem MongoDB, do banco de dados Mongo. Nós vamos usar a Cassandra Query Language do banco de dados colunar, Cassandra, o MongoDB orientado a documentos, e a linguagem Cypher do Neo4j, que é o banco de dados orientado a grafos. Então, a gente não está limitado a uma linguagem apenas de manipulação, de consulta. E essas linguagens são semelhantes e possuem as operações em blocos de comandos, como a SQL para definição da estrutura, para manipulação dos dados. Isso vai ser estudado. Uma outra categoria importante, uma diferença importante, está relacionada com o controle transacional. O controle transacional é um ponto forte do modelo relacional. Ele é muito indicado tendo em vista a integridade referencial, por exemplo, e as propriedades denominadas propriedades ACID, tão conhecidas, né? Atomicidade, consistência, o isolamento e a durabilidade, que você deve ter estudado já na disciplina de implementação de banco de dados. E temos também o teorema CAP. O teorema CAP é a diferença, é o teorema que é utilizado no banco de dados no SQL. Então, esse teorema ele foi desenvolvido para um ambiente de armazenamento distribuído. E diz lá que é impossível que mais de 2 garantias sejam ofertadas ao mesmo tempo. Então é realmente uma questão de opção. Você busca disponibilidade, busca atingir um melhor particionamento dos seus dados. Então ele difere das propriedades ACID. E uma última e principal diferença é a definição da estrutura, a pré-definição da estrutura, chamada de schemaless. Então, no modelo relacional, no projeto de banco de dados, há necessidade da definição da estrutura das tabelas. Isso não é uma exigência no banco de dados no SQL, nas categorias no SQL. Isso facilita muito o projeto, tendo em vista que muitas vezes nós ainda não temos uma definição clara dos requisitos e, portanto, isso pode ir avançando ao longo do desenvolvimento do projeto do banco de dados.